mais uma pincelada aqui do Cabalá do dinheiro. Veja bem, pessoas, a gente, quando pede emprestado a alguém, a Bíblia fala que você se torna escravo de quem você emprestou. Automaticamente, você é escravo do dinheiro, ok? Porque você pediu emprestado. Veja bem, você pediu aquele valor emprestado, seja qualquer que seja o valor, né? A Torá fala que você se torna um escravo daquele que te emprestou. Veja bem, quando você analisa bem essa frase de escravo, você é dominado por aquele que te emprestou. Mas guardadas as proporções, no mundo espiritual, é você escravo do dinheiro. Quando você é escravo do dinheiro, o dinheiro pinta e borda com você, porque ele é que vai dominar a sua vida financeira. Mas, como a gente sabe que o dinheiro é cruel, o dinheiro é um ser que quando ele quer ser mau, ele é um ser mau, e ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você fique sem finanças, vai fazer com que você esteja, de certa forma, quebrado, onde esse dinheiro não vai valer absolutamente nada. Por que ele não vai valer nada? Porque ele se põe na condição de seu senhor, né? Esse senhor, esse escravo, o dinheiro sendo escravo seu, certo? O dinheiro te escravizando, ele vai fazer com que você cada vez mais perca dinheiro. Cada vez mais esse dinheiro ele não rende. Esse dinheiro ele é um dinheiro escasso. Esse dinheiro é um dinheiro que desaparece, some. Pois bem, pessoas, quando você é esse escravo desse dinheiro, ele de fato te domina ao ponto de ele decidir se vai estar com você ou não e se vai manter você ou não. Normalmente, pela maldade que o dinheiro tem, ok? Como um senhor. Porque Deus fala que adorará somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Como você é um escravo do dinheiro, Ele te toma e te domina à força, né? Você se torna altamente dependente do dinheiro. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque você pediu emprestado. Então, né, segundo a Torá, né, quando você pede emprestado, você se torna escravo daquele que te emprestou. Guardadas as proporções, você é escravo do dinheiro. E o dinheiro vai sim te escravizar. Nesse modo de escravatura, é assim que fala? Não sei. Nesse modo de escravatura é do mais perverso que existe, onde vai te deixar com falta, vai te esmirilar, vai te oprimir, vai te deixar dependente totalmente dele. Pois bem, você é dependente do dinheiro. Você precisa dele e ele não vai vir de acordo com o que você pediu. Na verdade, ele não para de vir até você, mas ele vem mirrado. Ele vem com reservas diante de você, porque ele é o seu dono. Quando ele se torna seu dono e você escravo dele, ele te domina ao ponto de te dar, mas te dá regrado. Deus não vai poder fazer nada por você. Ah, Senhor, o que eu vou fazer? Eu estou aqui dependendo aqui desse recurso e está tudo ruim, nada funciona para mim, está tudo errado, nada tem validade para mim, o dinheiro está escasso. Cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Por quê? Porque ele é um ser eu ainda não achei a palavra para falar com vocês. Ele é um ser tão elitizado que ele não dá bola para quem não tem ele. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque ele já sabe que ele é o seu Senhor, porque você se torna escravo dele. Veja bem, a Bíblia, ela te dá um salvo-conduto até para te abençoar. A Torá fala que quando você pede emprestado ou tem uma dívida com alguém, essa dívida ela pode pendurar por 7 anos, ok? Assim que essa dívida pendurar por 7 anos, essa dívida tem que ser altamente prescrita. Aqui na vida secular da gente, a gente temos esse perdão da dívida dá 5 anos. Não sei se você sabe, o Serasa, qualquer coisa que você deve aí, certo? É 5 anos. 5 anos prescreve toda essa dívida, ok? Mas para a Torá é 7 anos. Então, se uma pessoa te deve, tá? Você é obrigado a perdoar a dívida, né? Eu não sei se é o ano do jubileu, um negócio assim, mas enfim, pessoas. Quando a Torá te fala isso, nós que devemos muitas pessoas, eu até, vou falar uma coisa assim, eu quebrei a cara, porque o que eu fiz? Eu peguei aleatoriamente algumas pessoas aqui do grupo Vitória Nossa e pedi emprestado, até para fazer que o estudo de Cabalá do dinheiro seja mais real na minha vida. Eu posso dizer para você que o dinheiro sumiu. Sumiu. No desespero meu, certo? Veio uma pessoa, me abençoou, eu consegui comprar um arroz, consegui comprar... Gente, é dessa forma, certo? O dinheiro, ele não dá. O dinheiro, ele não sobra. Por que ele não sobra? Porque ele não permite que os seus escravos tenham mordomia com ele, ok? Então você entra num círculo vicioso. Pois bem, Deus, né, na sua infinita sabedoria, decretou que você é devedor daquela pessoa, tanto secular ou não, certo? Devedor daquela pessoa por 7 anos. Daí, 7 anos, a dívida tem que ser automaticamente perdoada. Então, nós vamos fazer um retrocesso em nossas vidas e vamos fazer um cálculo, porque ele não te conta isso, sabe? O dinheiro quer manter você escravo dele. Quem não quer ser louvado? Quem não quer ser adorado? É ou não é verdade? As pessoas que são, ou seres que são temente a Deus e sabem do poderio do Eterno, jamais querem ser adorados. Mas o dinheiro
por ser a raiz de todo o mal, por ser um ser que é impoluto, que domina toda a parte financeira mundial, esse ser, ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser adulado, ele gosta de você estar dependente e preso a ele. Você deixa de estar dependente e preso a ele a partir do momento que esta dívida de 7 anos, ela prescreve, ok? A Torá, ela fala muito sério sobre isso. Então, você hoje vai fazer uma recapitulação de tudo que você deve, vai escrever no papel, certo? E vai somar as datas de que você deve. José Priscila, eu devo, não nego, pago quando eu puder, ok? Só que no mundo espiritual, certo? O seu credor, ele não vai perdoar a sua dívida. Você deve pagar, ok, pessoas? Mas no mundo espiritual é decretado como se você tivesse sim se entregue a esse privilégio de Deus, fazendo com que você não esteja mais devendo àquela pessoa. Então veja bem, você vai calcular aí, certo? Todas as dívidas que você tem, as que são pagáveis, as que não são pagáveis, tem isso, tem dívida que você não consegue pagar não, ok? Mas se ela tem 7 anos ou mais, tá? No próximo estudo de Cabalá, eu vou ensinar para vocês como chegar diante de Deus para que essa dívida seja perdoada e para que você de fato venha tomar posse do dinheiro como o seu escravo, como o seu ajudador, como a pessoa, o ser que está ali para cooperar com você. Pessoas, meninos e meninas. Então, deverzinho de casa, você vai ver todas as dívidas que você tem e que essas dívidas de 7 anos ou mais, elas já prescreveram. Essas que já prescreveram, você vai fazer o seguinte, vai escrever todas essas dívidas numa folha de papel. Na próxima oportunidade eu estarei aqui, dando aqui para vocês uma oração, tá? Para que você entregue de fato na benevolência do Senhor, dando com que esta dívida sua seja paga. Caso você tenha uma dívida que tenha mais de 7 anos, ok? Uma dívida que ainda não tem 7 anos e que é uma dívida que é pagável, então você vai pagar essa dívida. Ok, pessoas? Mas aquelas que já passou 7 anos e que você não pagou, você tem o dever moral e cívico de pagar a dívida. Porém, você não tem condição de pagar, mas o Eterno já te perdoa esta dívida, te libertando, sabe, das algemas, né, e da prisão que esse ser, né, impoluto, grandioso, bam do nosso século, ok? Possa assim estar te liberando dessa prisão, dessa escravidão que ele mesmo te... No YouTube você terá mais completo esse texto em relação ao Cabalá do dinheiro, ok, pessoas? Eu dei uma falha aqui, que é onde eu estava, aconteceu, ficou tudo preto aqui na minha frente, e eu não conseguia saber se estava falando não, enfim. Eu vou passar para o YouTube, lá eu vou acrescentar mais algumas coisinhas, mas que você entenda que você vai ter que ir diante de Deus, para que Ele possa sim perdoar a dívida. Não é que a dívida já é perdoada automaticamente, não. Não é isso, viu, pessoas? Você vai ter que apresentar essa dívida ao Eterno, para que o Eterno venha cancelar essa dívida. É real isso, porque esse ser, diante do Eterno, ele vai cobrar que você é escravo dele. Ele cobra diante do Eterno, né? Seria as atribuições aqui não vou deixar para o YouTube, né? É como se você desse uma legalidade para que o Eterno não pudesse nem se mexer, nem fazer nada. Poxa vida, oh Deus me ajuda, não posso, porque você deu legalidade. E o reino de Deus, ele é bem ajustado dessa seguinte forma. Se você dá legalidade, ele sente muito, mas ele, pela idoneidade dele, a integridade que ele tem, ele não pode mexer, porque você deu legalidade. Pessoas, meninos e meninas, gente, fala uma coisinha, não, vou deixar para o YouTube. Pessoas, meninos e meninas. Bom, pessoas, são 4 horas da manhã. Eu estou andando a ermo aqui nesse bairro, numa mega avenida. Um ou outro morador de rua catando reciclagem, passando por nós aqui. Como eu coloquei, a gravação também foi feita na rua, né? Então vocês viram o carro aí passando, mas Deus ele falou comigo, levanta e vai para a rua, grava andando. Então quer dizer, é o que eu estou fazendo em relação ao Cabalá do dinheiro, tá, pessoas? Como eu disse que eu ia continuar este assunto aqui nesse mesmo vídeo, que é interessante você ter esse entendimento para que você saiba fazer direito, né? E se você fizer direito, você vai sim ter o dinheiro perto de você, tá bom, pessoas? Bom, pessoas, eu também disse aqui, né, que você teria que ter um dever de casa. José Aparecido, a aulinha aqui do José Aparecido, tá dando até dever de casa para vocês,
Vocês lembram quando vocês eram crianças e tinham o dever de casa que a mamãe ajudava a fazer? Né? Tem até uma amiga minha que ela faz o dever de casa para a criança. E eu brigo com ela, falo, bem cá, não é para ele? É você que está fazendo? Bom, o dever de casa, gente, é você relembrar. Peça o Espírito Santo, puxe na memória, relembrar todas as suas dívidas. Isso é sério, pessoas. É importante você ter todas as suas dívidas. Por quê? Porque o anjo já tem, certo? O anjo que anota tudo que você faz de certo e de errado. Quando eu disse na Cabalá que você tem 3 anjos. Um que te acompanha desde que você nasce até você morrer. O outro que te acompanha escrevendo tudo que você faz, de bom e de ruim. Ele escreve o que você faz, ok? E também o anjo, que é a pedra de tropeço. Esse, né, considerado aí na nova ortografia aí como o diabo, tá? Enfim, você tem que escrever todas as suas dívidas, mas você tem que prestar atenção nas datas das suas dívidas. Se você tem dívida que ainda não prescreveu, são 7 anos, tá? Se ela não prescreveu, você tem que ter aí o mínimo de obrigação para pagar. E se você não pagar, você ainda é escravo. Não adianta fazer oração, oh meu Deus, me perdoa porque eu devo. Não, você ainda é escravo, tá? Se ainda falta 7 anos, 2 anos, 1 ano, 5 meses, você continua sendo escravo, a menos que você pague essa dívida. Se você pagar a dívida, ok? Aí sim você deixa de ser escravo. É real isso, pessoas. Parece conto da carochinha, mas é real. Bom, veja bem, pessoas. Caso você tenha, assim, passado os 7 anos, você vai escrever 2 listas. Uma lista que tem antes de 7 anos e uma lista depois de 7 anos. Essa lista depois de 7 anos é a lista que você vai fazer uma oração. Nós vamos aqui no próximo vídeo, porque esse aqui ficou muito longo, nós vamos aqui te ensinar como que você vai fazer esta oração, para que você tenha esse entendimento da Cabalá do dinheiro, para que Deus possa perdoar esta dívida, tá? Não é simples assim, Deus perdoa lá e pronto. Não, Deus não, gente, Deus, o Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra, ele não é imediatista. Nada com Deus imediatista funciona. Eu vou pedir perdão de todos os meus pecados de uma vez só. Não funciona. Não funciona. Talvez você é um pecador ainda porque acha que pediu perdão de todos os pecados de uma vez só e não especificou pecado por pecado, sentença por sentença, tempo por tempo. Então, veja bem, pessoas, essa lista, que são a lista do que prescreveu, dos 7 anos, né, que você tem dívida, você vai fazer aí. Eu vou passar a oração para vocês, como é que você chega diante do Eterno, né, nessa reverência, né, e ditando para Ele a dívida, né, e pedindo perdão, né, pedindo a alforria, ok? Porque você é um escravo. Você é escravo tanto de quem você pediu emprestado e tanto do próprio dinheiro. Porque o próprio dinheiro, ele te escraviza. E ele adora isso, porque você se torna um ser, certo? Para ele, dominado por ele. E a maioria das pessoas aqui nessa terra, infelizmente, são todas dominadas por ele. Por que por ele? Porque ele é que domina tudo isso. Ok, pessoas? Deus dá essa autorização para ele, tá? Para essa entidade, para esse espírito chamado dinheiro. Deus dá essa autoridade para ele. Quando Deus outorga uma autoridade, ele não revoga. Então, essa autoridade de te escravizar, de te diminuir, de não deixar você ser uma pessoa próspera,
com o dinheiro está na mão do dinheiro. Porque veja bem, né? Você faz uma oração a Deus, certo? Ó Senhor, eu preciso tanto de um recurso, de um dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Ai, 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 porque eu não nada dá certo. Tá tudo aí, é medida recalcada, sacudida, mas não transborda, Senhor. Então, certo? Quando você faz essa oração, certo? O dinheiro vai até Deus. Peraí, Senhor. Dentro da legalidade, né, ele está preso a mim, porque ele é o meu escravo. Pessoas, o que Deus pode fazer em relação a isso? Não, José Aparecido, Deus não pode, porque Deus não quebra a própria regra que ele mesmo criou. E ele mesmo criou, ele disse, quando você tem alguma coisa, uma legalidade, lembra lá como Miriam, né, quando saiu da terra dos seus pais, que roubou os santos lá de Jet, que era um fabricante de santos, pai de Abraão, né, pai de Abraão, quando ele tirou lá, ela escondeu, enrolou num pano, escondeu aqueles santos. O arraial inteiro ficou sob maldição. Enquanto aqueles santos não foram descobridos e destruídos, o arraial não deixou de ter maldição. Deus podia muito bem, não, Miriam, né, você fez aí assim. Não, gente, Deus tem a legalidade dele. Então o dinheiro pode reclamar isso diante dele em relação a você. Então a sua oração é inválida. A sua oração ela é inválida. Por quê? Porque pessoa, menina, eu tô gravando aqui pro YouTube, tá, queridinha? Cadê seu amigo? Ah, não sei, tá por aí. Aí, foi lá em cima, ó, tá subindo. Tá subindo lá pra cima. Bom, pessoas, eu até perdi o fio da meada, né? Você sabe que eu tô andando na rua, né? Enfim, essa legalidade que o dinheiro tem junto a Deus, Deus não quebra. Deus não vai quebrar. Deus não vai mudar. Continuação, outro dia, outro momento e outra hora. Tá difícil gravar isso aqui, viu, pessoas? Então, voltando ao assunto, para a gente ser breve em finalizar aqui. Veja bem, tudo que está sobre legalidade, Deus não quebra. O dinheiro, quando você pede a Deus para perdoar uma dívida, sendo que ainda não chegou a data de perdão daquela dívida, que são aqueles 7 anos, né? Quando você ora a Deus, o dinheiro vai até Deus e reclama a sua vida a ele. Bom, não, ele é meu escravo ainda. A legalidade está aqui posta e o próprio Deus não quebra isso. Então, são orações inválidas. Das dívidas que você tem a partir de 7 anos, esta sim, temos que orar, e a oração é válida porque o próprio Deus prescreve essa dívida por 7 anos. Ok, pessoas? Quem você deve não prescreve não, vai querer te pagar, vai querer que você pague. Você fica debaixo de maldição 2 vezes. Uma porque quando você deve uma pessoa, essa pessoa fica maledicente em sua direção. Ela começa a falar mal de você, começa a reclamar de você, começa a te amaldiçoar. Aquele filho da carochinha, ele me deve e não me paga. Aquele sem graça, ele me deve e ele não me paga. Aquele filho de uma ponte que caiu, ele me deve e não paga. Você fica debaixo de maldição quando você deve e não paga. Ok, pessoas? Então, além de você ficar debaixo de maldição física de uma pessoa que você deve e não paga, você também fica debaixo de uma maldição espiritual que é a prisão do dinheiro em relação a você. Você se torna um escravo dele. Oração nenhuma sem a legalidade ser quebrada não funciona. Né? É aquele negócio, maldição sem causa não pega. Se uma pessoa te amaldiçoar e não ter uma causa, ela não pega. Você deve a pessoa e a pessoa tem uma causa para te amaldiçoar, percebeu? Se você passa os 7 anos
e você chega até Deus, como eu vou ensinar no próximo áudio, como eu vou ensinar, perdoa essa dívida, aí a causa quebrou. Então ele pode até continuar te amaldiçoando, mas não vai te pegar. E você deve, o seu objetivo e a sua obrigação é pagar, mas você está liberado, você não é mais um escravo. Você e toda maldição que a pessoa julgou em cima de você com causa, porque você deve, presta bem atenção nisso, certo? Essa maldição, ela não pega mais. Entendeu, pessoas? Bom, pessoal, o vídeo tá ficando muito longo. Eu levei 3 dias para fazer isso aqui, ó, que doideira. E cada dia num lugar diferente. Igual eu estou em outro lugar agora e ainda está chovendo e muito. Veja bem, pessoas, vou estar também falando no outro vídeo aqui uma oração especial para que você venha diante de Deus levando todas as suas dívidas já prescritas, né, que já deu seus 7 anos, para que você seja libertado do jugo do diabo, ou seria, do jugo do dinheiro, ok? Para que você seja liberto de ser escravo dele. Também vou estar falando na próxima edição sobre a roupagem do dinheiro. O dinheiro em si é um espírito, um ser, mas a roupa que ele veste faz muita diferença. Olha aí, nós temos o dólar. Qual é a roupa que o dinheiro está vestindo no dólar? Um presidente benquisto nos Estados Unidos. Eu não sei qual que é o nome dele aí não, mas é um presidente. Qual que é a roupagem do dinheiro lá do Brasil, né? O que está por trás daquelas imagens do dinheiro lá do Brasil? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? A roupa que o dinheiro veste, também você tem que fazer uma lavagem nesse dinheiro. Tem que lavar a roupa dele. Porque se ele tiver vestido de um espírito de maldição, você está com dinheiro amaldiçoado, entendeu? Vou ensinar isso também, você lavar o dinheiro. Ó, o José Aparecido agora vai ensinar a lavar dinheiro. Misericórdia, porque você tem que também tirar a roupa que ele está vestindo. Vai que esse presidente dos Estados Unidos aí foi uma má pessoa, uma má índole, uma coisa ruim, e a maldição que estava nele está no dinheiro. Vai que você tem um dinheiro aí que é Maquiavel, né? O dinheiro ali tá cheio de maldade na vestitura dele. Eu quero que você entenda isso. Na vestitura dele, ele tá cheio de maldade, cheio de consagração, cheio de demônio. Na vestitura dele, você tem que lavar ele. Essa entidade chamada dinheiro, do mal, que é a raiz de todo mal, ele tem raiva de quando o dinheiro se transforma em doação, porque quando o dinheiro vira uma doação, pessoas, ele é como se fosse convertido. Você converteu o dinheiro para o bem. Quando você faz isso, ele fica com raiva, porque ele sabe que é uma nova roupagem que ele está usando, que é uma roupagem para o bem, e ele tem que obedecer à roupagem do bem. Pessoas, meninos e meninas, vamos deixar isso tudo pro próximo, né? Porque tá difícil demais aqui terminar tudo isso, mas nós vamos conseguir fazer com que você entenda que o dinheiro tem que ser escravo, amigo de você, para que você seja liberto e também possa, sim, dominar o dinheiro. Pessoas, meninos e meninas, vamos deixar isso tudo para o próximo vídeo aqui, a Cábala do Dinheiro. Pessoas, meninos e meninas, ó, dever de casa, anote todas as suas dívidas que foram prescritas e todas as suas dívidas que não foram prescritas. E me aguarde no próximo vídeo. Pessoas, meninos e meninas.